Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Agora, na Alternativa FM, ensinamento bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. Nós temos estudado a Palavra de Deus dentro dos seus contextos e nós temos visto a história que Deus escreveu para a raça humana. A Bíblia é um livro escrito para você, querido ouvinte, e para mim. Ele foi deixado a toda a raça humana, independente de religião ou de placa de denominação. E na semana passada nós começamos a ver a história de Abraão, que se tornou Abraão. Deus chamou ele com 75 anos de idade para fazer dele uma grande nação. Sua esposa era estéril e eles não podiam ter filhos. Porém, Abraão confiou no Senhor apesar da sua idade e obedeceu a Deus e foi para um lugar onde ele não conhecia, um povo do qual ele também não conhecia, e Deus o conduziu até ali. Vimos que Deus prometeu que faria dele uma grande nação. Depois Deus disse que faria dele os descendentes dele como o pó da terra, depois como as estrelas do céu. Posteriormente Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e da sua esposa de Sarai para Sara. E no capítulo 18 ele recebeu a visita de anjos, e um destes não era um anjo, ele era o próprio Senhor, e disse que daqui a um ano tornaria ele. Então a sua esposa Sara teria dado à luz um filho, e Deus tinha dito, quando mudou o nome de Sara, que o nome do filho seria Isaque, que significa sorriso, risada. Sim, quando uma criança nasce, a alegria é muito grande e muitas vezes nós não conseguimos conter nossas lágrimas. Se você já teve um filho e o pegou no seu colo logo após ele nascer, com certeza correram pelo seu rosto lágrimas de alegria e felicidade por ver esse milagre maravilhoso da vida que Deus traz até nós. Era essa a promessa que Deus tinha feito a Abraão, que daria-lhe um filho. Deus também disse a Abraão que enviaria 2 anjos às cidades de Sodoma e Gomorra, onde o sobrinho de Abraão, Ló, habitava, para ver o que acontecia ali, qual era o pecado dessa cidade, e se Deus iria destruir essa cidade ou não. E nós paramos em Gênesis capítulo 19. Nós vamos conhecer hoje o pecado de Sodoma e Gomorra e vamos ver se Deus destruiu essa cidade ou não, por que ele destruiu, se ele destruiu ela. O verso 1 diz assim: à tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava assentado à porta de Sodoma. Vendo-os, levantou-se para os receber e prostrou-se com o rosto em terra. Disse ele: meus senhores, entrai, peço-vos, na casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés de madrugada, vos levantareis e ireis o vosso caminho. Responderam eles: não, antes na rua passaremos a noite. Mas Ló insistiu muito com eles para que fossem e entrassem na sua casa. Ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães asmos, e eles comeram. Querido ouvinte, é bom que a gente lembre uma questão aqui do contexto cultural. Naquela região ainda do Oriente Médio, quando alguém convida uma pessoa para passar a noite na sua casa, ele defende essa pessoa com a sua própria vida. A hospitalidade desse povo é tão grande que, mesmo você sendo um desconhecido, eles são capazes de se entregarem por você. Eles são capazes de morrerem e de matarem para preservar a sua vida, porque você está debaixo do teto deles. Eles estavam lá comendo. Verso 4: entretanto, antes que eles fossem se deitar, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados.
Querido ouvinte, todos os homens, meninos, rapazes, homens de meia idade, homens já velhos, como diz aqui, cercaram a casa de Ló por todos os lados. O que eles queriam ao redor daquela casa? O que eles queriam com Ló? Chamaram a Ló, verso 5, e lhe perguntaram: onde estão os homens que entraram essa noite na tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que nós os conheçamos. Eles queriam conhecer aqueles homens, mas a palavra conhecer aqui na minha Bíblia não denota corretamente qual era a intenção deles. Talvez você tenha uma outra versão que vai trazer abusar deles. Isso mesmo, a Bíblia usa a palavra conhecer para ter um relacionamento sexual. Esses homens queriam abusar dos dois homens que estavam dentro da casa de Ló e não sabiam que eles eram anjos. Olha o que acontece na seguida, como eu falei, a hospitalidade. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei para fora e lhes farei como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, pois se acham sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e pretende ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, isto é, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Amigo ouvinte, isso é algo estarrecedor, assustador. Ló oferece suas 2 filhas virgens para todos os homens da cidade, é algo que realmente nos preocupa. Mas eu creio que Ló conhecia muito bem aqueles homens. Eles não gostavam de mulheres, apesar de terem esposas e filhos. Eles gostavam realmente era de homens. O problema deles é conhecido hoje como homossexualidade. Com todo o respeito a quem Deus não se agrada disto. Isso não foi para isso que que Deus criou o homem. Não foi para isso que Deus criou a mulher. Deus criou homem e mulher, e nós vimos que Deus instituiu o casamento para haver relacionamento íntimo entre marido e mulher. O casamento é uma instituição divina que só pode ser composto por macho e fêmea. Nunca, jamais por macho e macho, fêmea e fêmea. Isso aqui é algo que já acontecia naqueles tempos. Aqueles homens não quiseram saber das mulheres, queriam saber dos homens que estavam à porta. Eles iam arrombar a porta. Verso 10. Aqueles homens, porém, ou seja, os anjos, estendendo a mão, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. O pecado de Sodoma e Gomorra era o homossexualismo, imoralidade sexual, algo que tem destruído lares, famílias, pessoas. Sim, pessoas. Até mesmo as pessoas que estão envolvidas com esse pecado são destruídas, têm o seu emocional afetado e muito mal elas causam a si mesmo e aos outros. Os anjos fecharam a porta. Olha o que os anjos fazem na sequência com todos aqueles homens. Então feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Eles ficaram todos cegos, mas mesmo cegos, eles não desistiram de procurar a porta. Eles estavam tateando para ver se achavam a porta para arrombar, entrar e abusar daqueles 2 homens que eles não conheciam. E mal sabiam eles que eram anjos enviados por Deus, do qual eles iriam maltratar. Pobre homens, pecadores. Infelizmente, este era o pecado desta cidade. Esse pecado era tão grande naquela cidade que Deus enviou esses anjos para destruí-la. Disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aí? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tira-os deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Amigo ouvinte, não sou eu que estou falando isto.
Não me importa qual é a sua opção sexual. Eu acredito que uma pessoa nasce com o sexo, e se essa história de escolher quer escolher, o problema não é meu. Mas quem está dizendo isso não sou eu, é o Deus da Bíblia. E ele não muda isso. Lá no Novo Testamento, em Romanos, ele fala a mesma coisa. Deus não muda a sua concepção com relação a isso. Deus, quando fala algo, ele mantém a sua palavra. Deus é fiel. Deus abomina esse tipo de pecado. Porém, Deus tem uma oportunidade para você. Como Deus ofereceu para Adão e Eva o inocente que morreria no lugar do culpado, ele oferece a você também, que tem esse pecado. O Senhor deseja que você se arrepende e confie em Cristo como seu Salvador. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história. Eu conheço pessoas que foram transformadas quando confiaram em Cristo e, infelizmente, tinham esse pecado. Mas, glória a Deus, o Senhor transformou suas vidas. Ló foi e contou aos seus genros, que na verdade eram pessoas que estavam prometidos para casamento com as suas 2 filhas, eram noivos, e eles acharam que Ló estava gracejando, estava fazendo piada com eles, e não acreditaram no sogro. Logo de manhã cedo, Ló estava meio, não vou deixar minhas coisas para trás. Os anjos pegam ele, sua mulher e suas 2 filhas e colocam eles para fora da cidade. Verso 17 do capítulo 19. Havendo-os tirado fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te para os montes, para que não pereças. Um dos anjos avisa: não olhe para trás para não morrer. Vá, ande, corra, porque nós vamos destruir essa cidade. No verso 24 diz que então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, do Senhor desde os céus. Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Ela tinha sido avisada por um dos anjos, assim como suas 2 filhas e seu marido. Mas como saiu às pressas e deixou para trás provavelmente seus bens, deixaram para trás tudo que possuíam, ela, presa aos seus bens materiais, quando ouviu os estrondos da destruição de Deus sobre aquelas 2 cidades, ela se voltou, olhou para trás e aconteceu o que com ela? Ela morreu, se transformou numa estátua de sal. Você está preocupado com o que você tem ou com o que você pode fazer ou deixar de fazer neste mundo, sendo que você não sabe nem sequer para onde vai depois desta vida aqui? Meu conselho a você é: creia na palavra de Deus, creia no inocente que Deus enviou para morrer no seu lugar, confie a sua vida a Ele, confie naquilo que a palavra de Deus não faça como a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal, morreu. Sim, porque a consequência daqueles que não creem em Deus é a segunda morte, o lago de fogo, semelhante ao que Deus fez com Sodoma e Gomorra, destruindo ela com fogo e enxofre. Capítulo 21. Depois de todos esses acontecimentos, alguns meses depois, cerca de 1 ano depois, o que acontece? O Senhor visitou a Sara como tinha dito e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Era Abraão da idade de 100 anos, diz o verso 5, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Deus é fiel. Deus havia prometido a Abraão que faria dele uma grande nação, sendo a sua mulher estéril. Deus disse que faria sua descendência como o pó da terra. Depois Deus disse que faria a descendência dele como as estrelas dos céus,
Depois Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, e agora com 100 anos, Deus cumpre sua promessa. Nasce Isaque, 25 anos depois. Fé exige um espaço de tempo. Fé não é como um passe de mágica ou um estalar de dedos, amigo ouvinte. Fé se adquire com tempo, andando e confiando com Deus. É passo a passo. Ninguém tem fé do dia para a noite. Ninguém consegue confiar em alguém que não vê e que não ouve de forma audível do dia para a noite, como é com Deus. A fé verdadeira leva a um espaço de tempo. E todo esse tempo, Abraão conheceu a Deus ao ponto de confiar nele, ao ponto de receber dele a promessa. Quando Deus promete, ele cumpre. Deus é fiel. Nasceu Isaque. O sorriso era grande nos lábios de Abraão. Com 100 anos, você já imaginou? Sua esposa com cerca de 90 anos. Isto é um verdadeiro milagre. Qualquer criança que nasce nesse mundo é um milagre de Deus. Mas este aqui excede todos que eu já tenho ouvido falar. 100 anos de idade, tem um filho que nasce das suas entranhas, do seu próprio casamento, pelo meio do qual Deus enviaria o Salvador, o Messias. Nasceu Isaque. Deus é fiel, não se esqueça disso. Fé exige um espaço de tempo. Passado alguns anos, cerca de 17 anos, depois que Isaque nasceu, Deus resolve provar a fé de Abraão. Veja comigo o capítulo 22. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Mas o que é isto? Deus pedindo para que Abraão mate seu filho, o filho que Deus prometeu a ele e pelo qual ele esperou por 25 anos, apesar de algumas vezes dar uma escorregada na fé. O que você faria no lugar de Abraão? Você mataria seu filho a Deus? Você entregaria ele a Deus? Veja o que Abraão faz. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho. Tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Deus pediu para que ele oferecesse Isaque em sacrifício, como eram sacrificados cordeiros, lembrando daquele Salvador que Deus havia prometido lá desde Adão e Eva, depois Noé e agora com Abraão. O que acontece na seguida é que realmente vai nos causar realmente estranheza. Abraão não questionou. Ele simplesmente ouviu Deus, levantou de madrugada, pegou 2 servos, a lenha, o filho e foi embora. Ele obedeceu porque ele confiava em Deus. Ao 3º dia, fala o verso 4, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Não há nada de estranho aqui, voltaremos a vós. Ele deixa os 2 servos, o rapaz vai junto com ele. Isaque agora é um rapaz, é um jovem, já crescido. Ele diz: voltaremos a vós. Abraão confiava em Deus. Ele sabia que aquilo que Deus prometia, ele cumpria, e Deus havia prometido a ele que faria dele uma grande nação. Se Isaque morresse, como é que Deus faria dele uma grande nação que viria das suas entranhas, como Deus havia prometido para ele? Ele não sabia como, nem de que maneira,
mas ele estava disposto a obedecer a Deus e sacrificar seu filho. Tomou Abraão a lenha do holocausto, verso 6, e a pôs sobre Isaque, seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão, e ambos foram juntos. Veja, Abraão coloca a lenha. Era muita lenha para queimar um cordeiro, ou até mesmo um homem. Tinha que ser alguém forte para carregar toda essa lenha. E os dois subiam junto o monte. Verso 7, então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Abraão não conta a Isaque que ele era para ser o sacrifício, mas ele acredita que Deus ia providenciar uma maneira de que seu filho não morresse, ou Deus o ressuscitasse dentre os mortos, como o autor de Hebreus acaba falando lá no capítulo 11, quando fala dos heróis da fé e fala sobre Abraão. E subiam os dois juntos. Verso 9, chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou-o no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar seu filho. Quando ele vai matar Isaque, Deus brada de longe, fala o seguinte: então disse o anjo: não estenda tua mão sobre o rapaz. Ele responde aqui: eis-me aqui, Senhor, não. E o Deus, ele deve ter ficado extasiado, assim como eu estou sem palavras aqui e perdendo um pouco o sentido do pensamento por causa das emoções. Provavelmente Abraão ficou. E provavelmente ele agradeceu a Deus, porque naquele exato momento que ele ia matar seu filho, Deus chamou ele. Com certeza ele disse: obrigado, Senhor, glória a ti. E ele fala com Deus. E o verso 12 diz assim: então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Ou original, Jeová Jiré, Deus proverá. Amigo ouvinte, você acha que Isaque poderia ser o sacrifício pelos nossos pecados? Sim ou não? Eu posso afirmar com certeza não, pois o pai dele era Abraão e ele era pecador. Todo aquele que nasce de pai humano é pecador. Mas mais na frente, um pai também oferecerá o seu filho em sacrifício na história da humanidade relatada na Bíblia. Deus providenciou alguém para morrer no lugar de Isaque. Deus providenciou alguém para morrer no seu lugar. Sim, nós merecemos a morte, a separação eterna de Deus, mas Ele providenciou alguém para morrer no lugar de cada um de nós. Esse alguém é o Salvador que Deus prometeu, o Messias que Deus enviou ao mundo e um dia voltará.